O diabetes não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento que a gente tem atualmente permite uma qualidade de vida excelente, porque ao longo dos anos tiveram muitos avanços na tecnologia e no conhecimento do diabetes em si. Você sabe como esses avanços aconteceram? É justamente isso que eu vou te contar hoje. Oi, gatinhas! Eu sou a Bia Bética e te ensino sobre diabetes. Eu sou comunicadora em diabetes e empreendedora há mais de 9 anos e estudo biomedicina. A minha missão é educar sobre diabetes de forma simples e leve para inspirar o autocuidado e assim diminuir os riscos de complicações do diabetes. Seja bem-vinda ao meu canal. O roteiro desse vídeo foi produzido em parceria com a empresa Duas Mãos. Se você precisa de um roteirista, textos estratégicos e de revisão, o trabalho dela é excelente e pode ser super útil para você. Hoje vamos falar sobre a evolução do tratamento do diabetes, para que você entenda como que os avanços aconteceram ao longo dos anos, graças, é claro, às pesquisas e aos estudos de diversas áreas da saúde. Para quem não sabe, a insulina mesmo, ela foi usada pela primeira vez para tratar o diabetes na década de 1920, sendo descoberta lá no Canadá, em Toronto, pelos médicos Frederick Banting e Charles Best, possibilitando pensar o diabetes pela primeira vez como uma condição de vida que poderia ser tratada. Desde a insulina, um hormônio que regula os níveis de glicose no sangue, inúmeros avanços foram feitos. É exatamente isso que eu vou trazer para você no vídeo de hoje. Falando em insulina, eu criei inclusive na minha loja, a Loja Bia Bética, produtos funcionais e criativos para acompanhar a sua jornada com diabetes. Um dos produtos que mais saem é um estojo de insulinas. É um estojo térmico que você pode colocar até 4 canetas ou frascos de insulina para poder transportar com segurança no seu dia a dia. E para você não se confundir na hora de aplicar a insulina, tem também esses adesivos aqui para você poder colocar super bonitinhos, colocar nas suas canetas, que realmente vai fazer a diferença na sua organização. O QR Code está aqui do lado e o link está na descrição para você conferir. Use o cupom VIM do canal para poder ganhar 5% de desconto no seu carrinho. Eu também crio conteúdo informativo e embasado aqui no YouTube, unindo a minha experiência de vida com o diabetes e também os meus estudos na área de biomedicina. Vai ser um prazer te ajudar com conhecimento. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e encaminha para alguém que você conhece que tem diabetes. E aproveita também para poder acompanhar a minha rotina lá no Instagram também. Além de poder contar com muito conteúdo pensado com carinho para inspirar a sua jornada. Mas vamos lá para o que realmente importa nesse nosso papo todo aqui. As diversas formas encontradas para possibilitar uma vida saudável para nós, pessoas com diabetes, ao longo dos anos. Caso você não saiba, até 1921 o diabetes era considerado uma doença terminal. Isso porque a pessoa parava de produzir insulina, tendo uma expectativa média de vida de 1 ano após o diagnóstico. Isso mesmo, 1 ano. Mas antes disso, em 1776, o Matthew Dobson criou um método para poder medir a concentração de glicose na urina, livrando os médicos de ter que provar a urina dos seus pacientes. Sim, é isso mesmo que a história conta. Então, em 1921, com a descoberta da insulina, o diabetes passa a não ser mais considerado uma doença terminal. Em 1922, James Collip ajustou o método de extração e purificação de insulina dos médicos Frederick Banting e Charles Best. Então, a nova substância foi testada na primeira pessoa com diabetes, que foi o Leonard Thompson, de 14 anos, que estava em estado crítico. A primeira reação, no entanto, foi um efeito negativo, deixando ele ainda mais doente. E aí o James Collip foi lá, refinou a qualidade da insulina e novamente o Leonard recebeu outra injeção que reduziu de fato o seu açúcar no sangue, salvando a sua vida. Em 1923, então, iniciou a produção de insulina em escala industrial, sendo comercializada para todo mundo e salvando milhões de vidas e aumentando a expectativa de vida para, em média, 6 anos. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo que conta toda a história da descoberta da insulina, que completou 100 anos em 2021. O link está na descrição para você poder ver. Porém, como a insulina tinha pouco tempo de ação, era uma insulina rápida, né? Então era preciso aplicar múltiplas doses por dia, o que era um transtorno, já que as seringas eram de vidro e precisavam ser fervidas, né, antes de cada aplicação. Imagina ter que fazer isso a cada 4 horas. Isso motivou as pesquisas na busca de insulina de duração mais longa. Na década de 40, o médico Hans Christian Hengerdorn, da Dinamarca, criou a insulina NPH, que é uma insulina de ação mais lenta em relação à anterior. Ele acrescentou à molécula de insulina uma proteína básica, a protamina, desenvolvendo assim a insulina NPH, Neutral Protamine Hengerdorn.
Na década de 60, a gente teve alguns avanços. Os pesquisadores descobriram que existe mais de um tipo de diabetes e que o diabetes tipo 2 é o mais prevalente. Isso é um grande avanço, porque agora a inovação na medicina pode também focar em abordar características distintas dos diferentes tipos de diabetes e desenvolver também medicamentos específicos para cada um desses tipos. Em 1961 surge o glucagon injetável criado pela Eli Lilly Company, que é um hormônio que eleva os níveis de glicose no sangue, sendo um tratamento injetável em situações de emergência para hipoglicemia gravíssima, até os dias de hoje, ok? Incrível, né? Inclusive eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre o glucagon injetável, a gente usa até hoje, dá uma olhadinha, o link tá na descrição. 2 anos mais tarde, em 1963, a gente teve o primeiro protótipo de bomba de insulina semelhante a uma mochila que injetava tanto glucagon quanto insulina. Ela foi projetada pelo Dr. Arnold Cadiz, mas não chegou a ser comercializada. Nessa mesma década, houve o primeiro transplante de pâncreas da história também, simbolizando um avanço. A década de 70 revolucionou na monitorização da glicemia. Medir a glicemia antes de 1970 só era possível durante a consulta médica. Já imaginou? Foi nessa década que se conseguiu o maior conhecimento eletrônico e foram desenvolvidos aparelhos de uso doméstico e que necessitavam, de menos sangue para poder fazer a medição de glicemia. Mas o aparelho não era digital como os que a gente tem hoje em dia. Ele tinha uma fita contendo um composto químico reagente que absorvia o sangue e esse composto reagia com a glicose sanguínea. E aí ele resultava numa coloração variada dependendo da concentração. A cor então era comparada com os valores do laboratório, permitindo determinar uma faixa de concentração da glicose. Não era nem um pouco preciso e muita gente fazia uma gambiarra de cortar a fita no meio, era uma doideira dessa aí. Porém, é nessa década que também surge o primeiro teste de hemoglobina glicada de laboratório, que permite medir o nível médio de glicose no sangue durante os últimos 120 dias e se torna o principal meio de avaliar o gerenciamento do diabetes e permite que os médicos avaliem criticamente o impacto das mudanças no estilo de vida e da medicação nos resultados de saúde ao longo dos anos. Chegamos às insulinas sintéticas que a gente usa hoje em dia. Isso que eu vou te contar foi um verdadeiro marco na história da medicina, porque a insulina se torna a primeira proteína terapêutica a ser criada usando a tecnologia de DNA recombinante. Em 1978, os cientistas conseguiram sintetizar genes da insulina dentro de uma bactéria, permitindo assim a criação da insulina sintética. Essa insulina é idêntica à insulina produzida no corpo, é altamente purificada e pode ser produzida em grandes quantidades, expandindo muito o acesso ao tratamento para pessoas com diabetes. Em 1983, a primeira bomba de insulina que cabia no bolso foi lançada, mas no Brasil só chegou nos anos 2000. Agora, a aplicação de insulina rápida passa a ser automática, através de uma cânula no subcutâneo, onde a pessoa recebe microdoses de insulina durante todo o dia de forma programada. A recomendação de troca do sistema de infusão, ou seja, da cânula que fica dentro da pele, já era de 3 dias, como ainda é nos dias de hoje, e dá para fazer em casa essa troca com tranquilidade. Uma pausa na linha do tempo para poder mostrar um vídeo da instalação da minha primeira bomba de insulina em 2007. Foi uma verdadeira revolução no meu tratamento do diabetes. Eu tenho um vídeo no canal contando com detalhes sobre o tratamento com bomba de insulina, em todas as disponíveis que a gente tem no momento. O link está na descrição para você. Em 1986 surgem as canetas de insulina, uma oportunidade de um gerenciamento mais fácil e preciso que eliminou as necessidades das seringas de vidro. Assim, o mundo passa a ter acesso a um tratamento mais discreto e mais preciso de administração de insulina. E ainda não acabou, tá? Alguns anos mais tarde, em 1986, são desenvolvidos os análogos de insulina, uma variedade de formulações de ação mais rápida e mais longa que foram criados para tentar imitar o padrão natural de liberação de insulina do corpo. Elas têm uma absorção melhor e facilitam que as pessoas possam planejar os horários de refeições e evitar também as hipoglicemias. Se quiser entender mais sobre cada uma delas, eu tenho um vídeo também completo aqui no canal. Tô cheio de vídeo aqui no canal, né? O link tá na descrição. Em 93, fizeram um estudo com diversas pessoas com diabetes que foi capaz de provar que o bom controle glicêmico promove uma redução drástica na incidência e evolução de complicações relacionadas ao diabetes. O Diabetes Control and Complication Trial, que envolveu
pessoas com diabetes tipo 1 mostrou que reduções nos níveis de hemoglobina glicada, que é a HbA1c, foram associadas nas reduções de incidência e na evolução da nefropatia e retinopatia diabéticas. Eles fizeram um segundo estudo no ano passado, 30 anos depois, com as mesmas pessoas que participaram do primeiro estudo, para poder comprovar que realmente o controle intensivo da glicemia faz diferença no desenvolvimento de complicações crônicas do diabetes. Se quiserem que eu traga um conteúdo sobre esse tema, comenta aqui para mim, DCCT, para eu saber se você tem interesse sobre esse tema aqui no canal. Em 1999, o primeiro dispositivo para monitoramento contínuo de glicose foi aprovado pela FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. Esse modelo não tinha envio automático da leitura da glicemia. A pessoa usava por 3 dias e depois fazia o download no consultório médico. A ideia era ter uma noção de como ficavam as flutuações da glicemia durante esses 3 dias que a pessoa estava usando, para poder ter um ajuste mais preciso das doses de insulina. Mas foi só alguns anos depois, em 2006, que surgiu o primeiro sensor de glicemia integrado com a bomba de insulina. Em 2013, foi lançada a primeira bomba de insulina que suspendia a dose de insulina em hipoglicemias graves, revolucionando mais uma vez o controle do diabetes e diminuindo cada vez mais a frequência de hipoglicemias. Mas foi só em 2014 que surgiu o primeiro sensor sem integração com bomba de insulina para pessoas que usavam canetas de insulina poderem acompanhar os seus resultados de glicemia em tempo real. No mesmo ano, se iniciaram os estudos de transplante de células-tronco para o tratamento do diabetes. Esse estudo foi super importante para outros estudos que estão acontecendo até hoje. No mesmo ano, o iPort era lançado, o primeiro dispositivo de injeção de medicamentos por seringas e canetas combinadas com uma cânula. Eu tenho um vídeo completíssimo sobre ele e o link está aqui na descrição para você poder entender melhor. Em 2016 foi lançada a insulina inalável, uma nova forma de administrar insulina e muito promissora. Ela chegou a ser lançada no Brasil, porém, infelizmente, ela não é mais comercializada aqui. Nos últimos 5 anos, a gente teve muitos avanços incríveis. O primeiro sistema híbrido de suspensão e incremento de dose de insulina foi lançado, ajudando a diminuir, de fato, o fardo do diabetes, já que agora, finalmente, tem um aparelho que pode pensar por quem tem diabetes, fazer microcorreções de insulina, por exemplo. A gente também teve avanços consideráveis na pesquisa de prevenção do diabetes tipo 1, com um medicamento chamado teplizumab, que é um anticorpo monoclonal que tem mostrado muitos resultados muito bons em retardar a progressão do diabetes tipo 1 em indivíduos de alto risco, protegendo as células produtoras de insulina do ataque autoimune. Eu falei sobre esse tema recentemente aqui no canal, o link também está na descrição. E no ano passado, em 2023, a gente teve a aprovação do primeiro pâncreas artificial oficial, que não precisa de nenhum dado médico prévio, além do peso do paciente, para começar a funcionar e ajustar as doses de insulina automaticamente, sem a pessoa com diabetes precisar fazer absolutamente nada, além de trocar a cânula e o sensor. Ele foi aprovado na FDA no ano passado. Gotinhas, como vimos, as possibilidades de tratamento do diabetes passaram por diversas fases conforme os estudos foram avançando. Na prática, eles conseguiram oferecer qualidade de vida para milhões de pessoas com diabetes. E a evolução não para por aí, viu? Se você olhar para o passado, a gente pode ver que muitos foram os avanços em termos de tratamento, e agora as pesquisas estão voltadas para as terapias com células-tronco e proteção de células produtoras de insulina. Você percebeu que o tempo entre os avanços entre um e outro foi diminuindo agora no final? A corrida está ficando mais acirrada e eu acredito que a cura está cada vez mais próxima por conta disso. Concorda comigo? Comenta a cura para eu poder saber se você ficou até o final desse vídeo. Gotinhas, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Por favor, deixe nos comentários a sua opinião aqui embaixo e compartilhe para outras pessoas poderem aprender também. Obrigada pela sua presença, um beijo e até a próxima!